Boa noite, vocês estão me ouvindo? Boa noite, sim. Boa noite, sim. Certo, então a gente esperou, né, até a 19h05 para poder começar e a gente vai dar início agora então à primeira aula sobre eletrônica analógica. Eu vou colocar aqui, transmitir aqui, certo? Para vocês conseguirem ver aqui no Canva da gente, certo? Todo mundo consegue ver? Sim, sem problema. Tá, tudo bem eu deixar assim, né? Prefiro até assim melhor para dar zoom e tal. Então, beleza. A gente vai começar um mini curso aqui agora, né? Tá sendo ministrado por mim, né? José Ângelo e por Júlio César. Vou começar falando um pouquinho, né, sobre o sumário e a primeira parte, tá? Então, a gente vai apresentar hoje para vocês aqui, primeiramente, os conceitos mais básicos, né, de eletricidade e os componentes elétricos passivos, certo? Então, hoje nós só vamos ver isso. Mas antes, a gente precisa assimilar melhor qual a diferença entre a eletrônica analógica e a eletrônica digital. A analógica, ela pode assumir qualquer valor. Então, a gente pode manipular é, a energia elétrica para poder assumir literalmente qualquer valor. Enquanto a digital, ela pode ser representada como zero ou um. Geralmente, são 5 volts, né? Em sua grande maioria. Então, ou tá zero, que é desligado, ou um, que é ligado. Então, geralmente são só esses dois valores. A analógica também, ela é mais sensível a ruídos. É mais fácil de você deixar um sinal com ruído. Porém, ela vai ser mais precisa. E a digital vai depender desse nível de discretização. Porém, ela é mais simples, menos sensível a ruídos. A gente também vê mais presente a eletrônica analógica, né, no uso de capacitores, resistores e os amplificadores operacionais. Enquanto na digital, a gente vê mais a questão de coisas mais sofisticadas, como os microprocessadores, memórias e coisas do tipo, certo? É, na eletrônica analógica, como a gente também trabalha com amplificação, então nós temos também trabalhos com áudios, no caso, rádio e os sensores contínuos. E na digital, como já são coisas mais sofisticadas, né? Como eu havia dito, então a gente vê mais presente os computadores celulares e circuitos menores. Então, essa é um pouco da diferença das duas. E como eu havia comentado, né, sobre o valor do sinal. No analógico, a gente tem essa senoide aqui, que ela representa vários valores ao decorrer dessa onda. Enquanto aqui nos sinais digitais, ó, vai sempre subindo, que seria um, aí 0 e um aqui no da direita. Fica mais fácil para entender. Aqui embaixo vai estar no nível zero, né, que seria desligado. E sobe, né, que seria ligado. Então, A principal diferença, né, entre esses dois sinais é a questão que o sinal analógico ele costuma ser um sinal mais contínuo, por assim dizer. Ele não tem saltos sim, entre esses níveis. Ele vai passar por todos os valores compreendidos entre os níveis de tensão que ele trabalha, enquanto o digital vai assumir ou um valor ou outro. isso. Valeu, Júlio. Enfim, agora o que seria a eletricidade, né? De forma bem básica mesmo, é a energia transmitida por meio da passagem de elétrons através de condutores. Então, quando a gente tem um condutor, sei lá, alumínio, o cobre, ouro, e a gente tem uma diferença de potencial, a gente, enfim, consegue fazer a eletricidade fluir por ele. E a eletricidade tem essas grandezas, né? As principais grandezas são a tensão, que no nosso caso é a diferença de potencial. A corrente vai ser o fluxo ordenado dos elétrons. E a resistência
como está explicando ali na foto, é o que vai atrapalhar a corrente, né? Vai atrapalhar o fluxo de elétrons. E a potência é o consumo de energia é, gerada ou gasta em determinado tempo. Aqui a gente tem algumas fórmulas, as mais comuns, né, vindo da lei de Ohm, que são apenas as manipulações matemáticas, né, da mesma fórmula, que é V igual a R vezes I, e depois a gente sai trocando. São as mais comuns que a gente usa, inclusive para poder fazer algumas associações ou coisas do tipo. E a potência também, que muda no lugar do V, que vira U ou P. E, enfim, são essas fórmulas aqui. Ah, vocês já viram alguma vez elas no ensino médio, coisa do tipo? Resolveram algum tipo de Na questão? faculdade, em Física 3. Ah, beleza. Então vocês já estão mais familiarizados, né, com essas aqui, as mais comuns. Eu, pessoalmente, sim. Certo. Eu espero que vocês tenham a chance de usar também ao longo do projeto, quando for lá na maternidade, né? Mas no geral são essas daqui, tá? As mais comuns. E aqui é apenas um exemplo para fundamentar, né, melhor, essa questão de diferença de potencial. Então a gente tem uma diferença de potencial entre dois pontos, né, que seria do nosso circuito, que vai ser meio, vai ser como se, a analogia vai ser como se fosse um empurrão, sabe? Que a gente dá para os elétrons. Então, essa analogia aqui que a gente tá usando para DDP, para tensão. E e a corrente também, o fluxo ordenado para cá. Então, aqui a gente tem aqui a diferença entre a contínua, né, corrente contínua e a corrente alternada. Aí, qual é a maior diferença das duas? A maior diferença dá para ver tanto pelo gráfico como pela parte física, porque a gente na alternada os elétrons ele variam conforme o tempo, né? Então aqui a gente começa no 00 aqui do gráfico, né? E ele faz esse movimento de senoide. Ou seja, ele completa um ciclo inteiro aqui de movimentos na alternada. Enquanto na contínua, eles fazem isso de forma constante. Então aqui no gráfico, a gente consegue ver melhor essa diferença das duas, tá? E as características da corrente alternada, né? Como eu já havia dito, ela vai alterar sua polaridade em função do tempo. Então aqui em cima vai ser na polaridade positiva e quando ela baixar aqui, que ela bate aqui no eixo X, né? Depois vai para baixo, fica na polaridade negativa. E ela é usada principalmente para distribuição de energia elétrica e instalações residenciais. Por quê? Porque a corrente alternada, ela é melhor para percorrer grandes distâncias. E também mais fácil de você transformar ela. Por exemplo, de 220 para 10.000 volts. Ela é mais fácil de fazer isso tanto em usinas quanto em grandes distâncias, né? De um poste até outro. E fica mais fácil de você poder manipular do que a corrente contínua, que ela se perde mais rápido conforme a distância vai aumentando. E no caso da corrente contínua, a polaridade dela não vai mudar em função do tempo, mas ela é utilizada para alimentar a maioria dos eletrodos eletrônicos. Por quê? Por questão de ser melhor de trabalhar com ela. Como é que eu posso explicar? Quer que eu explique? Não, não, é porque eu não tô encontrando a palavra correta, assim, mas os circuitos mais sensíveis, eles trabalham melhor com a corrente contínua, no, no geral. Tem uma E, questão também que é interessante de comentar nessa relação entre a corrente contínua e a corrente alternada no que diz respeito às aplicações de cada uma. Por que, que a corrente contínua é utilizada para alimentar os eletroeletrônicos, os computadores, celulares, esse tipo de coisa?
Além dessa questão de circuitos mais sensíveis, que são os circuitos dos equipamentos, lidarem melhor com a corrente contínua, tem a questão também que a corrente alternada ela vai ter um momento em que ela vai passar pelo nível zero. No momento que ela passa pelo zero para mudar de polaridade, o seu equipamento ele desligaria. Isso não é interessante para nenhum equipamento, porque qual que é a frequência da tensão alternada que chega na tomada? É 60 Hz. Você tem um equipamento que está desligando e ligando 60 vezes por segundo, não é algo interessante. Sim, aí também tem isso. Tá. Apresentando agora os componentes elétricos passivos. Nós temos os mais comuns, os mais usados. A gente começa com o resistor, que inclusive até mesmo em circuitos mais simples no ensino médio a gente conhece um pouquinho do resistor, mas a gente só vê ele como um valor para poder fazer o cálculo lá, né? Então, aqui também a gente vê um pouco da aplicação dele na eletrônica. São componentes elétricos que limitam o fluxo da corrente. Então, como eu havia dito, a resistência é um material que vai estar dentro do circuito e ele vai se opor à passagem da corrente. E a unidade de medida dele vai ser em ohms, ou então com esse símbolozinho aqui, representativo. Quando vocês estiverem, por exemplo, fazendo a análise de uma placa e etc., é bom ter em mente o quê? Que sempre vão haver diversos tipos de aplicações, né, específicas para o resistor, mas no geral sempre limitar a corrente. Mas tem, como ele pode assumir vários valores, é, é importante vocês terem em mente que você não pode colocar qualquer valor de qualquer resistor, de qualquer tipo, no circuito de vocês, tá? E para isso tem essa tabela, que é a tabela de cores dos resistores, onde o primeiro, o segundo dígito é, o primeiro e o segundo dígito já tem o significado, o terceiro é numeral, né? E o terceiro vai ser o multiplicador e o último sempre vai ser a tolerância. Enfim, a gente não vai aprofundar muito nisso, mas é bom que vocês saibam que existe e que vocês vão precisar usar algum dia, até mesmo para fazer projeto, entendeu? Poxa, eu vou precisar de um resistor de 222 mil. Então, vocês já optariam por um resistor, sei lá, com as cores inteiramente vermelhas, por exemplo. Entendeu? Você não vai poder comprar qualquer tipo de resistor. É interessante também saber que existe esse código, porque, por exemplo, você está. A gente vai lidar no projeto de extensão com equipamentos que têm placas com circuitos eletrônicos. Como o Ângelo falou já, nesses circuitos estão presentes o quê? Resistores. E se você tem a suspeita de que um determinado resistor está com um problema, você vai testar ele com o multímetro. Acredito que alguns aqui já tiveram contato, pelo que o professor falou, pelo que eu vi de alguns relatórios. E o multímetro, você tem que ajustar a escala dele para você fazer a medição correta do componente. Para você fazer esse ajuste, você selecionar a escala certa, você tem que ter uma ideia do valor de resistência de determinado resistor. E para fazer isso, você tem que saber essa tabela de código de cores. Ou então a tabela que vai ser apertada a seguir, que é de outro tipo de resistor. Sim, aqui. Esses resistores, eles são chamados de resistores SMD. São. Você pode subir um pouquinho, mas eu vou voltar para o slide inicial sobre resistor? Obrigado. Aqui. São esses resistores que têm um formato mais retangular. São chamados de resistores SMD. SMD significa Surface Mount Device. É um dispositivo montado na superfície da placa. Ele não tem esses terminais que são tipo umas perninhas, que nem os outros resistores que tem na imagem. E isso proporciona a eles características físicas e mecânicas diferentes. E o código deles é diferente também. Não é esse código de cores. É Uhum. esse código com esses números. Sim, esses aqui, ó. Onde, no caso de resistores com 3 dígitos,
Os dois primeiros dígitos são referentes ao valor, um valor de resistência, e o terceiro dígito é o multiplicador. Nesse caso, tem o código 223. São 3 dígitos, os dois primeiros são 2, o que quer dizer que vai ser 22 multiplicado por alguma potência de 10. Como tem um 3, 10 elevado à terceira potência, que é equivalente a 22 mil ohms. O resistor que está na direita dele, com esse código 8.202. Já vai ter uma leve diferença, que é os 3 primeiros dígitos vão ser os dígitos significativos e o quarto que vai ser o multiplicador. Aí, nesse caso, os dígitos significativos são 820. Vai ser 820 multiplicado por uma certa potência de 10. Como o quarto dígito é um 2, é 10 ao quadrado, 10 elevado a 2. Que vai se traduzir em uma resistência de 82 mil ohms. Vai ter alguns resistores desse tipo que não vão seguir esse valor, não vão seguir esse padrão, por razões que eu desconheço. Aí alguns vão ter esse R, que vai ser equivalente a um ponto, enfim. É, Tem uns que você só vai saber ler se você pesquisar em algum lugar. Às vezes isso. esses códigos mudam, no Uhum. caso do resistor SMD. Isso, até o formato convencional de padrão europeu, às vezes até tem outro, como eu já vi algumas vezes, de você poder ler o valor. Mas enfim, recapitulando, como o Júlio já tinha dito, né? Então, as soldas SMD, a gente vai ver mais pra frente, claro. Mas como a gente tá apresentando já o resistor, que ele aparece bastante, então o SMD ele vai estar sempre na superfície da placa. E esses com as perninhas aqui, ele geralmente vai estar atravessando a placa, certo? Então a gente vai colocar ele na parte de cima e as perninhas dele vão passar atravessando a placa e vão ser soldadas embaixo. A gente vai mostrar uns exemplos mais adiante para ficar melhor de entender. Quer falar mais alguma coisa aqui, Júlio? Não, não, por enquanto, tranquilo. Tá. O potenciômetro é, é um tipo de resistor também, né? Eles são chamados inclusive de resistores variáveis e vocês estão vendo que tem como se fosse esse pininho aqui no meio, nesse maior aqui, ó, que tem B5K. Tá todo mundo conseguindo ver aqui, né? Deixa eu dar um zoom. Ó, aqui. O que quer dizer esse B5K? Esse B, ele fala que é. Esqueci agora a nomenclatura dele pro B. Porque tem o para Os, pronto. analógico e tem Quer que eu, quer que eu explique então? Tá mais fresco na minha mente. Não, não, mas no geral, ele, por exemplo, vai de 0 até 5.000 ohms. Você já tem que saber isso. É muito difícil você ver com esse A aqui. Ele não é usado para isso. Então ele só vai vir com esse B. Então, quando você deixar ele inteiramente girado, né, para um lado, né, ele vai estar ou com 0 ou então muito próximo de 5.000 ohms. Por exemplo, quando você está com seu ventilador e conforme você vai movendo para um lado, ele vai ficando mais forte. Isso quer dizer que o potenciômetro do ventilador, conforme você vai girando para a esquerda ou para a direita, vai depender do seu modelo aí, vai diminuindo o valor da resistência, ou seja, vai passar mais corrente e você consegue ter mais potência, né, na velocidade do seu ventilador. E esse pequenininho aqui é um outro tipo de potenciômetro também. Inclusive, esses aqui são bem menores. E você tem que colocar geralmente uma chavezinha para você poder girar ele, sabe? Para poder fazer Uma outra esse ajuste. característica deles, além do tamanho deles serem muito menores do que esse potenciômetro aí do lado, é que você consegue dar mais voltas nesses potenciômetros. Eles são mais precisos. Esse potenciômetro maior, que tem o B5K, normalmente você consegue dar uma volta completa para um lado e outra volta para o outro lado. Esses potenciômetros menores, existem modelos de 6 voltas, 7 voltas, 8 voltas. Então você consegue ter uma precisão maior no ajuste de resistência dele. Isso, inclusive o nome dele é potenciômetro multivoltas, inclusive. Tem, quando você quer pegar uma resistência muito, muito, muito específica, que você não conseguiria fazer normalmente com esse potenciômetro maior, você geralmente usa ele. Tá, então aqui a gente já finalizou já, né? No Isso. potenciômetro.
Eu vou deixar pra Júlio explicar melhor essa parte interna aqui do. Calma aí. Aqui. Certo. Isso aí é o funcionamento interno do potenciômetro. Ele tem esses dois terminais mais externos dele, são os terminais fixos, e entre eles tem essa trilha de carvão. O carvão é um material que vai permitir a passagem da corrente elétrica. Essa trilha de carvão é dimensionada de modo ao potenciômetro ter aquela resistência que ele está marcada na parte de trás dele. No de cima era 5K, quer dizer 5.000 ohms, mas poderia ser 10K, 100K, diversos valores. E essa trilha de carvão vai ser dimensionada de modo a que entre os terminais fixos sempre tem essa resistência. E no meio tem esse terminal chamado cursor. Esse cursor vai estar conectado em um ponto da trilha de carvão, e você consegue movimentar esse cursor girando o eixo para algum lado. Sim. Quando você gira o cursor, você vai estar alterando o ponto em que ele está na trilha de carvão, e com isso você vai estar mudando a resistência entre o terminal de cursor e um dos terminais fixos. Então, por exemplo, se do A para o B ali, que são os dois terminais fixos, você tem 5.000 ohms e o cursor está exatamente no meio, entre o B e o cursor você vai ter 2.500 ohms, entre o A e o cursor você vai ter 2.500 ohms também. Se você girar mais próximo do A, entre o A e o W, a resistência vai ser menor do que entre B e W. Sim. E o contrário também é verdade. Show de bola. Alguma dúvida, pessoal, em relação a isso? Tá, beleza. Já que ninguém tem nenhuma dúvida, então a gente vai prosseguir aqui. É, então, falando um pouquinho agora sobre o capacitor, que ele também é muito usado em, em diversas aplicações. E ele geralmente, né, a gente geralmente usa ele para armazenar cargas dentro do circuito. E a gente já vai dar algumas aplicações para ele, né, desse armazenamento de cargas. A unidade de medida dele está sempre em farads, e ele trabalha com tensão, ou seja, a tensão de trabalho dele vai ser em volts. A gente tem vários tipos de capacitores, certo? Cada um para um tipo de aplicação diferente, mas sempre vai depender de quem está fazendo o projeto. Mas, no geral, a gente usa o capacitor para poder estabilizar a tensão no nosso circuito, para filtrar alguma tensão, algum pico de tensão que está no nosso circuito. E a gente pode usar dos exemplos mais robustos, né, com eletrolítico, até os mais sensíveis. Usamos de cerâmica, de poliéster, e tem o de tântalo também, que parece com o de cerâmica. Inclusive tem aqui, ó. Júlio colocou aqui o cerâmico, é SMD, e ele parece muito com o resistor, né? SMD, só que a corzinha dele vocês veem que é diferente, né? Enquanto o resistor tem essas laterais aqui, onde eles são soldados na superfície, né? Em cima, no caso, nas laterais e embaixo. Aqui, ó, como é preto, aqui é meio bege, meio marrom. Tá? Então, quando vocês forem fazer a inspeção visual em uma placa, vocês vão conseguir ver essa diferença melhor também. Mas enfim, o de tântalo também parece um pouco com o de cerâmica, mas todos eles servem dessa mesma maneira, para poder usar como filtro. Tá, aqui vocês no código para o eletrolítico, né? Vocês vão ter sempre os prefixos. Por exemplo, aqui no caso 1.000 microfarads, né? Para vocês conseguirem saber qual é a capacitância correta dele no circuito. E eita, inclusive deixa eu ver se tá aqui. Não, não Ok. a gente não colocou aquele vídeo que a gente aquele gif do
do capacitor, sabe? Ah, Dele suavizando a onda. tu tem ele aí? Fácil. Deixa eu ver se eu consigo colocar. Deixa eu ver se é esse daqui. Tá. Eu vou colocar um parecido aqui. Substituir aqui. Mas não vai ser o GIF, tá? Só pra mostrar. Vai ter um exemplo, não um GIF também. Mas vocês conseguem ver essa suavização que o capacitor ele faz na onda. Vocês estão vendo a onda senoidal aqui em azul, né? E o capacitor ele carrega e depois ele descarrega, ó, com a maneira mais suave na onda. Vocês conseguem ver? Todo mundo tá conseguindo ver aqui melhor? Ele dá uma suavizada aqui na onda. Então tá totalmente senoidal. Aqui, ó, vai, sobe, desce. E em vermelho ele faz esse armazenamento e depois ele descarrega. Depois ele carrega de novo e ele descarrega de novo. Eu tinha separado um GIF desse mesmo jeito aqui e eu não consegui colocar. Mas para essa tabela aqui, vai depender da velocidade que ele vai fazer isso, trabalhando com qual tensão para o circuito que você está colocando isso também, certo? Então, por exemplo, você está aqui com um de 35 volts e você tem outro exemplo e ele está dando uma oscilada diferente de um que tá bom, você já sabe que ele tá com defeito, claramente, tá? É bom usar isso aqui, mas quando você estiver desconfiando no seu circuito, que a gente vai trabalhar mais na frente. E essa tabela aqui funciona do mesmo jeito, tá? Para os de cerâmica, o primeiro e o segundo dígito significativo, o terceiro vai ser o tanto de zeros, né? O número de zeros, e vai ter sempre essa tolerância. Aí vai variar de acordo com o capacitor que você encontrar na placa ou que você quer colocar no seu projeto. Ó, Júlio, se quiser falar sobre indutor, Certo. A bobina, ou o indutor, é um componente elétrico que é construído de modo. É construído por um fio, um material condutor, normalmente esmaltado, porque quando você tem que dar essas voltas, né, para a construção da bobina, e como é um material condutor, se tiver contato entre um e outro, você pode causar algum problema no circuito, então é usado um fio esmaltado para ter esse isolamento entre essas partes. Quando você pega esse fio e você enrola ele, você construiu um indutor. Qual que é a característica principal do indutor? Ele armazena a energia elétrica na forma de campo magnético. Porque, por alguma lei da física, que eu não me lembro agora, eu ainda não paguei Física 3, quem pagou foi Ângelo, deve estar mais fresco na memória dele. Mas existe alguma lei que diz que quando você polariza um condutor, vai surgir um campo magnético. sim. Qual que é o nome dessa lei, Ângelo? Que eu não estou lembrado mesmo. Tem a lei de tem a lei de Lenz, que ele vai colocar essa corrente como é que eu vou explicar? Inversamente, né? No sentido da polarização, vai ter uma como é que é? Uma força que vai se opor a essa corrente e eu também não lembro agora o nome da outra lei não, que que ajuda. Mas nessa polarização, no geral, é isso. Ele vai transformar em campo eletromagnético. No Enfim, geral, precisa saber quando disso. você polariza um condutor, vai surgir esse campo magnético. E à medida que você vai criando esses enrolamentos, você vai aumentar a intensidade desse campo magnético. E o indutor ele consegue armazenar energia desse jeito. Assim como o capacitor, né, ele tem essa capacidade de armazenamento de energia, mas ele vai ter um comportamento, entre aspas, antagônico ao do capacitor. Enquanto o capacitor ele vai funcionar por meio dos princípios de campo elétrico, o indutor vai para o campo magnético. O capacitor ele normalmente vai aparecer em paralelo no circuito.
o indutor vai aparecer em série. Vocês são familiares com o conceito de circuito em série, circuito paralelo, ou alguém tem alguma dúvida com relação a isso? Parece que não, então, voltando. O capacitor normalmente vai aparecer em paralelo nos circuitos que vocês forem analisar, enquanto o indutor vai aparecer em série. O indutor, ele age bloqueando ruídos de circuito em série. Peraí, deixa eu digitar aqui. Circuito em série paralelo. Sabe o que é? Ok. Quando você tem um circuito em série, o que é que isso significa? Que você vai ter. Acho que você pode colocar uma foto do circuito. Um em série em paralelo? Você pode colocar uma imagem aí só para. Posso colocar assim. É, deixa eu pegar aqui, rapidinho. Deixa eu ver um bem simples aqui. Eu vou pegar. Só com, Eu, só eu, com resistor. Só com resistor. eu vou pegar um aqui que tem umas lâmpadas aqui. Eu vou colocar bem. Eu colar bem aqui na frente, ó. Pronto. Pronto. Aqui, perfeito. E dá um zoom aí maior, obrigado. Assim, né? Tá melhor? Pronto. O circuito da esquerda, Alice, é o que a gente chama de um circuito em série. É um circuito onde a gente vai ter todos os componentes dele associados de modo que, no momento em que termina um componente, vai começar outro logo na frente dele. Eles estão conectados um na frente do outro. Enquanto o circuito em paralelo, você vai ter um ponto em que vai ter uma derivação ali, e é como se dividisse em dois. E aí, nessa derivação, você pode colocar vários componentes. E esses componentes, a gente diz que eles estão associados em paralelo. Esses dois tipos de associação vão ter algumas características diferentes. No circuito em série, a tensão vai se dividir de modo proporcional entre esses componentes. Já no circuito em paralelo, a tensão vai ser igual para todos os componentes que estão conectados no mesmo ponto. No circuito em série, a corrente vai ser igual. Vai ser a mesma corrente fluindo pelo circuito. Se a corrente é igual em todos os componentes. No circuito em paralelo, a corrente se divide de modo proporcional entre os componentes. Sim. Alguma dúvida? Acho que dá para entender agora. Pronto. Tá, vou tirar aqui então. Pra ir Pronto. pra. Isso é Isso aí um é exemplo, a né? representação da interação da diferença de potencial, como é gerado o campo magnético Sim. entre os terminais da Isso. bobina. E a agitação eletromagnética Sim, também, que cria o fluxo eletromagnético. aqui, certo? E como funciona essa relação de que aumenta a intensidade à medida que você vai aumentando o número de voltas. Sim. O campo magnético se torna mais intenso. É, E aumenta a esses variação. conceitos são importantes para o próximo componente que vai ser apresentado, No que é o transformador. transformador. Vou Pronto, tirar o zoom aqui um pouquinho pronto. então. Pode deixar isso aí comigo. O transformador é um componente elétrico que é constituído por dois enrolamentos, são duas bobinas, dois indutores, separados por um material que facilita a propagação de um campo magnético. Você pode subir um pouquinho o slide, Ângelo? Sim, Que sim. tem o símbolo do transformador ali. Aqui. Pronto. O símbolo do transformador, ele é o símbolo de uma bobina, um espaço ali em aberto, quer dizer que é isolado, e do outro lado, outra bobina. Isso. E o transformador, como o nome já sugere, ele é feito para transformar a tensão. No caso, ele vai transformar de um nível mais alto para um nível mais baixo, de um nível mais baixo para um nível mais alto. Se você tem
Pronto. Aqui onde a gente mora, a tensão é 220. Mas existem alguns equipamentos que são ligados em 110 volts. Algumas impressoras, até alguns equipamentos de hospital, eu percebi já que eles são ligados em 110. Impressoras também, alguns ventiladores, inclusive. Alguns ventiladores. E para fazer essa ligação, você vai usar um transformador. Um transformador que vai transformar de 110, de 220 para 110. Se fosse o caminho contrário. Em alguns lugares em São Paulo, se você não tem na instalação aquela tomada diferente que é 220, que lá eles usam 110, mas eles têm tomadas 220 que é feito usando uma ligação específica que ele faz na tomada. Se usa também o transformador, mas aí usa o transformador que aumenta o nível de tensão, transformar dos 110 para 220. Isso. E ele funciona por meio de indução eletromagnética. Como são dois enrolamentos diferentes, são duas bobinas, você vai ter uma bobina que vai estar polarizada e que vai ter esse campo magnético mais forte, induzindo tensão no próximo. Você pode abaixar aí, Ângelo, o slide, por favor. Passa para o próximo. Pronto, que aí tem o desenho. E dá zoom, por favor. Alô, Ângelo? Alô? Você pode dar um zoom aí, por favor? Ah, sim, sim. Obrigado. Aqui. Quando a gente está entendendo o funcionamento de um transformador, a gente tem que olhar qual que é a bobina primária e a bobina secundária. A nossa bobina primária é a bobina que vai ser ligada na energia. Nesse caso aí, esse símbolo em azul com um desenho de um sinal senoidal em verde seria a nossa fonte de tensão alternada que está alimentando o transformador. Que está alimentando essa bobina, a bobina primária. Essa bobina primária, como a gente já viu do funcionamento do indutor, vai criar esse campo magnético, e esse campo magnético gerado pela bobina primária vai induzir uma tensão na bobina secundária. Esse campo magnético passando pelas duas bobinas, esse pontilhado azul. Esse pontilhado azul representa os campos magnéticos, e tem um campo magnético que está passando no centro de uma bobina e no centro da outra, que é a representação gráfica da tensão sendo induzida entre uma bobina e outra. A relação de transformação, que é se o transformador é o que dita, se o transformador vai aumentar ou diminuir o nível de tensão, é dado pela quantidade de voltas. Se você tem uma bobina primária com um número de voltas maior e uma bobina secundária com um número menor, você vai ter um transformador do tipo abaixador. Transformador que vai reduzir o nível de tensão. Se você tem um transformador que tem a bobina primária com um nível menor, um número menor de enrolamentos, um número menor de voltas, e um número maior na bobina secundária, é um transformador que vai aumentar o nível de tensão. Por que que nesse desenho a tensão ali é representada pelo sinal senoidal? Não pode ligar um transformador com uma bateria, por exemplo. Porque a tensão contínua, ela gera um campo magnético muito fraco. Tem uma relação também, acho que lei de Faraday-Lenz, não me recordo agora. Não dá, ele não vai dar a variação que precisa a variação eletromagnética que você precisa para você poder gerar corrente. Então a corrente contínua não consegue fazer isso. A intensidade do campo magnético é afetada pela frequência dessa variação de polaridade da tensão. Como a tensão contínua não tem essa variação, não gera um campo magnético forte, não gera indução. Não vai induzir uma tensão no secundário do transformador. Outra relação que é importante do transformador: a potência elétrica dos dois lados vai ser igual. Então, se você tem um transformador que aumenta muito a tensão, você vai estar diminuindo muito a corrente. Uhum. Se você tem um transformador que
diminui muito a tensão, a corrente, a capacidade dele de suprir corrente vai aumentar muito. São esses princípios que permitem até que a gente consiga distribuir energia elétrica por grandes distâncias. Sim. Porque a gente aumenta muito a tensão, então a gente está trabalhando com, certo, uma tensão muito alta, mas uma corrente muito baixa, então a gente consegue fazer com que essa tensão se propague pelo condutor sem que ele esquente muito, sem que a gente tenha muitos problemas. E quando a gente diminui de novo o nível de tensão, a corrente aumenta e aí a gente consegue alimentar uma casa que tenha, por exemplo, ar-condicionado, que consome muita energia elétrica, alguns ventiladores que consomem muita energia, vários eletrônicos ligados. Sim. Enfim, isso é possível por causa dessa relação de potência entre o primário e o secundário transformador. A potência nos dois, ela tende a ser igual, ela tenta se manter equivalente. Obviamente, não vai ser perfeitamente igual, porque você está transportando tensão meio que pelo vácuo. Então, não é possível que essa transição seja perfeita. Você vai ter algumas perdas. Sempre tem algumas perdas, ainda mais tratando de analogicamente, assim, você sempre vai ter Sim, alguma perda ou outra. exatamente. Tá, posso passar aqui então, né? Pronto. Deixa eu. Agora, indo para o último, dos componentes. Na verdade, alguém ficou com alguma dúvida a respeito dessa última parte do transformador? Que eu acho que eu já ministrei esse curso uma vez, não exatamente este curso, né? Eu tive que fazer algumas adaptações para voltar mais conteúdo de eletrônica analógica. Mas esse curso, ele é baseado em outro curso que eu ministrei enquanto eu estive no IF, voltado para manutenção de fontes. E essa parte de transformador, quando eu expliquei, eu senti bastante gente confusa na turma. Então, Sim. se alguém tiver ficado confuso com a explicação que eu dei, É, quiser que eu inclusive, repita, inclusive uma coisa que eu peço pra, inclusive até ficar melhor pra vocês entenderem, não lembro se fui eu ou se foi o professor Custódio, né, que eu mandei pra ele, se alguém mandou por ele, o link de um curso de 40 horas da eletrônica analógica básica, que não só introduz esses assuntos, como também mostra a parte física, certo? Desses componentes, como funcionam internamente de uma forma melhor. Então, eu já estou até supondo um pouco que vocês fizeram como ele pediu, para vocês darem uma olhada antes, para darem uma estudada, para não ficar só com esse material aqui. E é muito importante também que vocês consigam dar uma olhadinha no material antes, porque a partir da próxima aula, né, que é de segunda-feira, a gente vai inclusive olhar por uma perspectiva um pouco mais química também, com ligação de valência, camada de valência e tal, ligações trivalentes, pentavalentes, e geralmente é muita informação, né, para uma aula de condutores, isolantes e semicondutores, para apresentar os componentes eletrônicos. Então, queria também pedir para dar uma olhadinha lá, certo? E também fica até melhor para entender na próxima aula, porque vocês já vão chegar sabendo. E se tiverem alguma dúvida, a gente debate aqui também um pouco sobre. Fica até melhor para todo mundo se ajudar e entender, beleza? É só isso. pronto. Agora, ninguém com dúvida sobre transformador, então. Todo mundo conseguiu entender. Já para entender um pouco, o professor tinha disponibilizado mesmo o link desse curso que você falou. Sim, Perfeito. show de bola. Quem puder dar uma olhadinha lá, vai ser muito importante. Pronto. Agora, indo para o último dos componentes elétricos que a gente vai apresentar hoje, que é o fusível. O fusível é um dispositivo de proteção contra curto-circuito. Como ele age? Ele é, como tem nas imagens aí, tem dois tipos de fusível. Tem esse que é o vermelho, que é normalmente fusível usado em carro, ou então em outras aplicações que a corrente elétrica é maior. E esse fusível menorzinho que tem duas partes metálicas, um negócio de vidro e um fio bem fininho no meio. Isso, só uma coisinha. Geralmente esses assim, né? Eles geralmente são feitos de cobre. Ou
ou prata ou uma liga metálicazinha. Aí geralmente eles são selados nesse vidro, mas também podem ser em cerâmica ou em plástico, como esse de baixo. É. É só isso. E como eles funcionam? Esse filamento, esse fio bem fino que tem entre esses dois terminais metálicos, que está selado, quando passam a corrente de um determinado nível por ele, esse nível que vai ser especificado pelo fabricante, existem fusíveis de 500 miliamperes, fusíveis de 1 ampere, de 2 amperes, 10 amperes. Quando vai passar essa corrente, que é estabelecida pelo fabricante do fusível, por esse filamento, o filamento vai se romper. Ele é projetado de modo a quando passa a corrente, ele alcançar um determinado nível de temperatura, e essa temperatura faz esse filamento derreter. E assim, o circuito fica aberto, não passa mais a corrente por ele. E é assim que ele protege o circuito. Isso. Passa um nível de tensão, um nível de corrente muito elevado, que vai danificar o resto do circuito, o fusível vai se romper e vai impedir a passagem da corrente pelo resto do circuito. E aí, como que a gente identifica esses níveis de corrente ou níveis de tensão que os fusíveis também têm? Porque no resistor tinha lá as faixas coloridas, nos capacitores tem as letras, tem às vezes a informação escrita perfeitamente, Sim. mas no fusível é um pouco diferente. No fusível, normalmente você vai ter em uma dessas pontas metálicas essas duas informações. A corrente nominal, a gente chama, que é a corrente que vai fazer com que o fusível se rompa, e também vai ter um nível de tensão. A princípio, esse nível de tensão estabelecido no fusível, pode não fazer tanto sentido. Porque o fusível é um fio. E um fio, ele age como um curto-circuito. Pode não fazer muito sentido ter esse nível de tensão, porque o curto-circuito não tem diferença de potencial entre eles, tem só a corrente. Sim. Mas, o que é que esse nível de tensão estabelecido no fusível indica? Indica o nível máximo de tensão pelo qual ele consegue isolar. Porque existe a chamada constante dialética do ar, né? Tem um nível de tensão e de diferença de potencial que faz com que a eletricidade se propague pelo ar. E aí, os fusíveis eles têm essa característica também. Esse fusível, o mais transparente, assim, esse que está em cima, né? Eles normalmente têm essa tensão é chamada tensão de isolação, esse parâmetro. Normalmente de 250 volts. Ou seja, se você tem uma tensão acima de 250, mesmo que o fusível esteja aberto, vai passar corrente por ele. E aí o seu fusível, mesmo aberto, ele não vai servir como dispositivo de proteção. Isso. A gente pegou um exemplo, né? Não, mas no geral é esse aqui mesmo. Pronto, isso aí já seria o conteúdo da Da próxima próxima, aula. da segunda-feira, Exatamente. onde a gente vai ter essa parte aqui, ó, com átomos de silício, vai ter os tipos de ligação, aí já começa a ficar um pouco mais complexo, porque hoje a gente só está introduzindo mesmo o que cada componente elétrico faz, né? Como é que ele funciona, né? De forma bem robusta. Mas a partir do próximo, a gente vai ver a parte mais física também, química, e vai ficar um pouco mais complexo. Então, como já é muita informação para hoje, se todo mundo for de acordo, a gente para por aqui, que dá até tempo de vocês no fim de semana Uhum. parar um pouquinho, dar uma olhadinha, sem muita pressão, né? Mas puder dar uma olhadinha e a gente volta segunda-feira e talvez fique até melhor para vocês tirarem as dúvidas quanto a esse assunto. Todo mundo estiver de acordo. Se não, a gente continua hoje. Já preciso aí do feedback de vocês. É. Se for de interesse de vocês também, a gente pode pegar algumas imagens de placa e mostrar aqui, identificar alguns componentes nelas para vocês verem Isso.
que tem utilidade saber o que são esses componentes, saber identificar eles, saber ler. Se for do interesse de vocês. Muita utilidade mesmo. Vocês que mandam. Acho que seria bom a gente dar uma olhada mesmo nessas placas que vocês falaram. Pronto. E com relação ao outro material, por exemplo, para a gente dar uma olhada nesse final de semana e já tirar as dúvidas da próxima aula. Pronto, maravilha. Pronto. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui umas imagens de placa e eu posso transmitir aqui. Pronto. Então vou parar de transmitir aqui, certo, Júlio? Perfeito. Para Cadê aqui. Pronto, essa aqui. Eu consigo transmitir uma aba do computador aqui? Consegue. Geralmente dá pra transmitir a aba. Ou então eu separo a aba e abro em outro perfil. Já eu vou fazer isso aqui. Todo mundo consegue ver minha tela? É, tô vendo, sim. Interessante o pessoal que está assistindo a aula, Ângelo, Oi? está vendo. Talvez seja mais interessante o pessoal que está vendo a aula Não, estar não, conseguindo ver a tela. mas eu vou. Mas digamos que agora eu estou vendo, né? Digamos que eu seja aluno aqui também. Tá dando pra ver. Pronto. Tá dando para ver a imagem aqui dessa placa? Vocês conseguem enxergar? Tá ok, tá pra ver. Perfeito. Essa placa aqui, para quem estava na reunião do dia 3 de fevereiro, deve lembrar dessa imagem aqui. É a placa do estetoscópio que eu estou analisando no momento. E nessa placa aqui já dá para ver bastantes componentes que a gente viu hoje. Por exemplo, cadê aqui? Pronto, esse resistor aqui, ele está num ângulo bom para mostrar. Perfeito. Pronto, esse aqui, não sei se vocês conseguem ver o ícone do meu mouse, espero que sim, mas é um resistor do tipo SMD, que ele apresentou, código 241. Quem aqui lembra como é que lê o resistor SMD? (240). Ótimo. Exatamente. Vai ter os dígitos, que são dígitos significativos, e o último dígito vai ser relacionado à potência de 10. Nesse caso, seria 10 elevado a 1, 24 vezes 10, 240 ohms. Um exemplo de componente dos que a gente estudou hoje. Aqui embaixo tem vários capacitores. Pronto. Outra coisa que é interessante de vocês saberem no momento que vocês estão analisando uma placa. Os componentes, eles têm do lado aqui alguns indicativos. Tem esse C22, C21, R15, R7. Isso tudo está indicando para o operador, para o técnico, ou para o engenheiro, no caso da gente, né, estudante de engenharia, que tipo de componente é, para facilitar a nossa análise do circuito. Então, aqui do lado, pronto, o resistor aqui que eu tinha mostrado antes, R13. Esse R é de resistor. Os componentes que tem um C aqui do lado, a gente já consegue inferir que são capacitores. Esse aqui, alguém tem um chute de que componente pode ser esse? Esse laranja maior do que o resto? Exatamente, Lucas, é um capacitor. Mais especificamente,
como tem uma indicação de polaridade aqui, a gente pode dizer que é um tipo de capacitor que é o capacitor polarizado ou capacitores eletrolíticos ou de tântalo, né? Eles costumam ter essa característica de polaridade. Sim, sim. Então vai ser provavelmente um desses dois capacitores aqui. Os componentes SMD, né? Eles são mais difíceis de você extrair informação deles. É muito mais chato esse trabalho. Tem uns que é só medindo mesmo É. pra saber. Sim. Pronto. Esse aqui é interessante. Esse aqui eu não vou cobrar que vocês tentem identificar qual é, porque a gente não viu nenhum desse tipo na E ele aula. tá coberto ainda, né? Mas esse aqui a gente consegue saber, né? Esse e esse aqui. A gente consegue saber pela letra. Aqui, mais um caso que saber esse tipo de código aqui é interessante. Esses componentes aqui são indutores. Eles são representados pela letra L. Eu não sei exatamente por que usa a letra L, qual que é a convenção. Acho que não tem. Júlio, Oi, oi. o indutor ele tem a letra L na nomenclatura dele, né? Representado por causa da lei de Lenz, que é Hum, justamente de indutância. Essa questão da indutância aí hum. pega esse nome do L de Lenz, aí eles usam como Interessante. Eu realmente não nomenclatura. sabia. Não paguei Física 3. Estou indo agora para o segundo período de Engenharia Elétrica, agora que eu vou pagar Física 3. Pronto. Aqui em cima tem mais um exemplo de capacitor polarizado. Não dá para ver tão bem, assim, mas ele tem uma barrinha aqui que é mais escura. Essa barrinha ela é um indicativo da polaridade do capacitor. Geralmente, onde vai ter uma coloração diferente, às vezes mais escura, às vezes mais clara, mais diferente do resto do corpo do componente, vai ser o polo negativo. E aí, se você inverter a polaridade, o componente vai estourar. Alguém levantou a mão? O Isso. que do capacitor que você falou? Naquela parte mais escura? Ah, sim. É o polo negativo. É Ah, o terminal que a gente vai ligar no, no terminal negativo da bateria ou da fonte. Porque tem alguns capacitores que são polarizados. Os capacitores de cerâmica ou de poliéster, eles não costumam ter essa característica. Você pode colocar ele de qualquer lado na placa ou na placa, na protoboard, que ele vai funcionar do mesmo jeito. Mas tem os capacitores que têm polaridade. Normalmente eles têm essa barrinha mais escura no corpo. Pronto, aqui tem um também, acho que dá para ver até melhor. Bem aqui. Ele tem uma barrinha mais escura. E essa barrinha vai indicar para a gente, normalmente, o polo negativo. Vai ter muita coisa que vai variar de componente para componente. Só um adendo, geralmente, como o Júlio falou, né? Geralmente, essa parte mais destacada na cor vai ser o polo negativo. Mas, em alguns casos, os fabricantes, eles colocam escritos na placa as polaridades também, para vocês É, não confundirem. Porque, por exemplo, pode ter algum que caso de nem ter tem um aqui um capacitor. exemplo. Isso, por exemplo, não dá pra saber aí porque não tem diferença de cor. Então, como é que eu vou saber se ele é polarizado ou não? Vai estar escrito na placa para dar esse suporte. Eles já fazem pensando nisso já. É, pronto. Aí nessa placa aqui, pelo que eu tô vendo, não tem o indutor SMD que eu queria mostrar. Então, indutor SMD. Deixa eu ver se eu encontro um aqui. Pronto. Esse aqui é um exemplo interessante, porque ele é muito parecido com o resistor. Ele é extremamente parecido. O que vai mudar é meramente que ele não tem uma indicação de valor nele. Essa vai ser a única diferença. De resto, eles têm até a mesma cor. Esse aqui, essa caixinha, também é um indutor. Tem coisas que vocês às vezes vão pegar a placa, não vão saber o que é e vão ter que jogar no Google mesmo, porque tem vários encapsulamentos diferentes para a mesma coisa. Tem algumas que você não sabe nem o que é, porque é só uma caixinha preta, que nem esses aqui. Aí isso a gente vai abordar na próxima aula também, como é que a gente identifica esse tipo de coisa. Mas só
mas já adiantando, existe um jeito de identificar. Tem uma variedade muito grande nos componentes elétricos, eletrônicos que a gente usa na placa, porque, como eu já tinha dito há um tempinho atrás, depende muito do fabricante, de como está sendo feito o projeto, mas no geral eles funcionam do mesmo jeito. Às vezes só vai mudar o jeito de você enxergar ou de você conseguir fazer a medição, mas no geral eles trabalham do mesmo jeito. A gente mostrou aqui, né, os que geralmente aparecem mais, como por exemplo resistores ou etc. E, por exemplo, resistores SMD podem aparecer de tamanhos diferentes, com números diferentes, os valores, né? E isso é a questão já de vocês, quando forem olhando, vão ficando mais próximos, né? Vai consolidando mais. Aí vocês vão conseguir já reconhecer qualquer um componente assim que já bateu o olho na placa. Pronto. Agora, como eu trouxe um exemplo aqui de placa que tem muitos componentes que são do tipo SMD, são esses componentes que são montados na superfície da placa, né? Vocês podem ver que bem aqui tem os contatos metálicos, onde está ligado aos terminais. Eu vou trazer um exemplo de placa também, que é um tipo de placa muito comum. Praticamente todo eletrônico vai ter uma placa dessa, um equipamento externo que faz esse trabalho, que é uma placa de fonte. Uma fonte tipo ATX. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Isso. Peraí. Para abrir a imagem. Pronto. Essa aqui é uma placa de fonte. Muitos equipamentos que a gente vai entrar em contato, né, são ligados em fonte de alimentação. Muitos equipamentos que vocês têm contato todo dia. Celulares tem uma fonte de alimentação, né, que é o carregador da bateria. Computador tem a fonte dele, que você liga na tomada. Os notebooks também tem fonte de alimentação, que a gente chama de carregador, né? Mas eles, em essência, são fonte de alimentação. Eles funcionam do mesmo jeito. E aí aqui a gente consegue identificar alguns dos componentes que a gente já tinha visto antes, mas em outras versões. Aqui, por exemplo, a gente tem um indutor bem maior, bem diferente do indutor SMD aqui. E são o mesmo componente. Aqui ela tem vários capacitores. Esses aqui são capacitores do tipo eletrolítico. Esses maiores aqui no canto também. E aqui o negócio que eu estava falando da polaridade do capacitor. Esses capacitores aqui do tipo eletrolítico, eles têm essa barrinha cinza na parte de trás. E essa barrinha cinza tem uma indicação do símbolo de negativo. Que significa que eles têm que ser ligados ao negativo. Se você inverter a polaridade, o capacitor estoura. Aqui não dá para ver tão bem, mas é um fusível. Tá? Isso aqui é um fusível. A gente tem aqui uma grade de resistores. Deixa eu ver se eu consigo pegar ela numa resolução maior. Ou então outra fonte que dê para ver melhor aqui. Será que isso aqui dá? Essa aqui dá para ver melhor assim. Resistores daquele tipo que eles têm as perninhas passando pelo outro lado da placa e eles têm faixas coloridas que indicam o valor de resistência deles. Aqui um capacitor de cerâmica. Tem esses algum que dê pra componentes mostrar aqui o de com poliéster também? Tem alguma imagem que dê pra mostrar? um de Na poliéster, placa, não vi nenhum na placa. Deixa eu ver. Normalmente nessas fontes de computador tem um capacitor de poliéster. Em teoria, sim, é para ter, mas. Ali, ó, lá no canto Ah, inferior pronto, direito. aqui. Ali, Aqui. pronto. Aqui. Não, essa aqui tá uma resolução até bem maior. Nossa. Tá Pronto, ótimo. bem melhor pra ver. Aqui dá para ver melhor o fusível também. Quem tava falando É antes. bem o comecinho. Capacitores aqui de cerâmica.
alguns componentes que a gente vai ver na próxima aula. Mas aqui, esse paralelepípedo de cor assim, meio vermelha, meio marrom, é um capacitor de poliéster. E Esse, só uma esse aqui coisinha é um que. capacitor, esse componente aqui do lado, azul, com aquela marquinha assim, cinza, branca, uma cor diferente do corpo, né? É um capacitor também. Esse aqui azul é um capacitor. Mesmo componente, encapsulamentos diferentes, materiais diferentes, algumas características diferentes, mas todos o mesmo É, componente. É importante saber identificar. Agora, esse componente aqui, essa caixa aqui com preto e amarelo, alguém se arrisca a tentar dizer o que é? Também aparece nessa fonte aqui. E também aparecem alguns nessa. São componentes que vão aparecer em todo tipo de fonte. Alguém se arrisca? Perfeito. É um trafo, é um transformador. Que é um transformador diferente do que foi apresentado, mas também é um transformador. Esse aqui, ele é construído de um jeito diferente, ele é bem menor, por razões que não vale a pena adentrar em muita profundidade, mas ele trabalha com frequências mais altas. Então ele consegue ter essa aparência aqui bem menor e bem diferente do resto. outra coisa, como a gente viu naquele sistema SMD, a gente viu o indutor, né? Tava meio coberto. A gente também tem aquele indutor ali, tá um pouco. Não dá pra ver tanto, né? Que ele tá meio envelopado ali na direita. Eles ficam meio envelopados também, eles podem aparecer dessa forma. Mas o formato deles, assim, vocês vão ver que são iguais. Perfeito. Eu acho que no geral é isso, com Pronto. os componentes de hoje apresentados. Parar aqui a apresentação. Vocês têm alguma dúvida sobre? Se tiver, podem Não, por falar. enquanto não. Foi tudo muito bem explicado, galera. Obrigado. Então, a aula de hoje foi isso. Uma introdução, os conceitos básicos de eletricidade, o, a diferença do que é um sinal analógico e um sinal digital, eletrônica digital, eletrônica analógica, e a apresentação desses componentes que, como a gente viu, eles, apesar de serem os mais básicos, eles aparecem em todo tipo de equipamento eletrônico. Então, é muito importante que vocês saibam o que são esses componentes, o que eles fazem, como identificar eles, para esse processo de reparo, esse processo de manutenção. Na próxima aula, a gente vai abordar a teoria dos semicondutores, que, como o Ângelo falou, é um assunto que já tem alguns conceitos assim de química um pouco mais pesados. Eu, particularmente, mesmo sendo técnico eletrônico, eu não tenho essa parte de química muito forte, então eu não sei explicar muito bem, vou ter que Eu também. revisar bastante, vou ter que revisar bastante para dar essa aula. Não sei como é a química de vocês, eu não sei se no curso de vocês química é uma disciplina obrigatória, sendo bem honesto. No nosso não é. Eu não paguei ainda. Eu penso em pagar em algum momento, mas eu não paguei. Mas é isso. É interessante, né? Dar uma olhada naquele material, dar uma revisada para acabar não ficando tão perdido. E na próxima aula a gente vai começar a ver também os componentes eletrônicos principais. Pronto, isso aí. Então, por hoje, a gente já vai encerrando por aqui. Na próxima aula, a gente vai já abordar isso daí. Já que ninguém tem nenhuma dúvida, então vou aqui parar a gravação, certo?